Apocalipse, capítulo de número 4, o versículo de número 1 a seguir. Todos os irmãos encontraram? Digam amém. Está escrito assim: depois destas coisas olhei, e eis, não. Depois destas coisas olhei, e eis, não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis, armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E esse que se acha sentado é semelhante no aspecto a uma pedra de jaspe sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris, semelhante no aspecto a esmeralda. E ao redor do trono há também 24 tronos, assentados neles 24 anciãos, vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Adiante do trono, como um mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. No primeiro ser vivente é semelhante a leão, o segundo semelhante a novilho, o terceiro tem rosto de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro, e não têm descanso nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, 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 é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Quando estes seres viventes derem glória e honra e ações de graça ao que se encontra sentado no trono e ao que vive pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor, Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Senhor, essa é a tua palavra que foi lida nesta noite. Estamos aqui para meditar nela. Continua falando conosco, nossos corações, pois somos carentes e necessitados de ouvir a tua voz. Fala, porque queremos te ouvir, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Irmãos, hoje o assunto que estamos programados é falar sobre o arrebatamento da igreja. O que é o arrebatamento da igreja? O arrebatamento da igreja, chamado também de rapto, ou captura da igreja, é o momento em que a igreja é retirada da terra para ser poupada da grande tribulação. Então, o arrebatamento da igreja é isto: a igreja ser tirada da terra para ser poupada da grande tribulação. Porque nós acreditamos, ao contrário de alguns irmãos que não acreditam, e está tudo bem, não tem problema, cada um acredita naquilo que lhe é próprio, que a Bíblia permite, porque não é um assunto fechado, é um assunto aberto. Nós acreditamos que a igreja não passa pela grande tribulação. Isso significa dizer que a igreja está sendo poupada deste período de tribulação, que durará 7 anos, porque a ira de Deus estará sendo derramada no mundo neste período de grande tribulação. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que a igreja não passa pela grande tribulação porque ela não vai ver a ira de Deus sendo derramada, porque Deus irá derramar sua ira sobre a terra.
O período chamado Grande Tribulação é um período de ira de Deus sobre a terra, aonde a Bíblia chega a dizer que Deus se levantará para espantar a terra. Então será um período onde as pessoas pensam, e eu vou abrir um parênteses aqui, já vou começar a falar. As pessoas pensam que Deus não está vendo o que está acontecendo, tanto na igreja quanto no mundo. Muitos estão se corrompendo, muitos estão vivendo uma vida dupla, muitos estão brincando de ser crente, e outros aí fora, os ímpios, estão só praticando a impiedade cada vez mais. E a gente tem uma impressão de que Deus não está vendo, por quê? Porque a terra não está se abrindo. Porque parece que no Antigo Testamento Deus era ruim. Eu, quando li a Bíblia, mas quando era adolescente, eu tinha a impressão de que Deus, no Antigo Testamento, era ruim. E que no Novo Testamento ele ficou bonzinho. Se você ler a Bíblia, você chega a essa conclusão. Porque no Antigo Testamento, murmuraram de Moisés, reclamaram de Moisés, Deus abriu a terra, engoliu os murmuradores e rebeldes. E tem de rebelde por aí, abrindo igreja, brigando com o pastor, com o ministério, tem muitos. E por que a terra não se abre para engolir essa turma? A Bíblia diz que o povo de Israel, estando ainda no deserto, só para falar do Pentateuco, sem contar o resto. O povo de Israel, estando no deserto, estavam vivendo uma vida no deserto, caminhando rumo a Canaã. Aí, em determinado momento, eles reclamaram de Deus, tanto que o Senhor permitiu que as serpentes viessem para picar eles e envenenados, e alguns morreram, outros ficaram doentes. Moisés teve que levantar a serpente de bronze, que simboliza Cristo. Por que isso não acontece hoje? Se antigamente Naamã estava leproso e chegou até o profeta Eliseu, e depois no final, quando ele foi curado, ele pegou uma bolsa de dinheiro, entregou na mão do profeta Eliseu e disse: profeta Eliseu, está aqui. Tá, o profeta disse: não quero saber dessa oferta, vai embora. Aí o olho grande do Geazi, que a Bíblia diz Geazi significa visão no vale, ou vale da visão, uma pessoa que não tem visão, só tem visão nas coisas ruins, Geazi. Geazi levantou e foi atrás de Naamã e contou a mentira, ele disse: não, Naamã, o profeta resolveu, ele quer a oferta, manda aí. E ele pegou o dinheiro de Naamã, botou no bolso, ficou leproso igual Naamã. A minha pergunta é: por que os mentirosos hoje não ficam leprosos, não morrem, não abrem terra? Parece que Deus está mais bonzinho, que Deus era mais ruim no Antigo Testamento, está mais bonzinho no Novo. A impressão é essa. Mas, na verdade, não é isto que está acontecendo. Bem da verdade que parece que é isso, mas não é. É que Deus está olhando todas essas coisas, e é como se ele fosse enchendo um copo, chamado taça da ira de Deus, e ele vai enchendo. Cada vez que ele vê uma situação dessa, ele vai enchendo. Então está reservado o juízo de Deus sobre todas essas coisas, vai ser num momento só, chamado Grande Tribulação. Por isso nós acreditamos que a igreja não passa pela Grande Tribulação, porque se a Grande Tribulação é o juízo sobre todas essas coisas que estão acontecendo, não faz sentido a igreja passar pela Grande Tribulação. A igreja fiel, os salvos, passaram pela Grande Tribulação. Uma vez que a Grande Tribulação ela é um período que Deus vai derramar sua ira sobre a terra. Se a pessoa é fiel a vida toda, ainda vai ter que pagar passando pela ira de Deus, fica difícil. Então nós acreditamos que a igreja não passa pela Grande Tribulação. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 9, por gentileza. E outro irmão aí, ou irmã, Mateus 24, 21. A ira de Deus vai se manifestar quando forem abertos os selos, quando as trombetas forem tocadas e quando as taças da ira de Deus forem derramadas. Aí sai da frente quem tiver, porque a coisa vai ficar feia. 1 Tessalonicenses 5, 9. Quem achou, lê, por favor.
Deus não nos destinou para a ira. Isso significa o quê? Que a igreja não vai passar por esse momento da ira de Deus, da grande tribulação. Mateus 24, 21. A grande tribulação é um período de grande aflição e sofrimento que nunca houve igual e nem vai acontecer. Aí se a gente for parar para pensar, né? Nunca houve igual. A Bíblia diz que o choro das mulheres no Egito, no dia que os primogênitos morreram, foi tão alto que se ouvia de longe. Mas essa angústia da grande tribulação vai ser pior. Noé, quando enfrentou o dilúvio, e eu imagino que ele ia de vez em quando na janelinha olhar o que estava lá fora, era só corpo boiando, gente morta se decompondo, e animal e tudo mais. A grande tribulação vai ser pior. Isso para tirar dois exemplos. Sodoma e Gomorra foram destruídos pelo fogo que caiu do céu, fogo e enxofre consumiu todos eles. A grande tribulação vai ser pior. Nunca houve e nem jamais haverá. Abra sua Bíblia, por favor, em Mateus capítulo 24, versículo 36 em diante. E aí vem a pergunta: quando vai acontecer, pastor, a vinda de Jesus? Você acredita que tem gente marcando data até hoje sobre isso? Até hoje tem gente marcando data para a vinda de Jesus. Já erraram todas. Continuarão errando. Mateus 24, 36 em diante, eu vou ler aqui. E os irmãos acompanhem porque eu tenho aqui algumas coisas para falar sobre esse texto, em relação ao dia da vinda do Senhor Jesus e ao tempo, quando isso vai acontecer. Mateus 24, 36 em diante, diz assim: mas a respeito daquele dia, ora, ninguém sabe, nem os anjos nos céus, nem o Filho, senão o Pai. Primeira coisa, Jesus não sabe o dia que vai voltar? Porque aqui está dizendo, nem o Filho, nem os anjos, só o Pai. Estranho isso, né? Jesus não sabe a data que ele vai voltar, mas ele é perguntado novamente sobre isso, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 6. Por favor. Atos 1, versículo 6. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer os tempos e as épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Essa é a tradução do João Ferreira de Almeida. A minha tradução é: os discípulos perguntaram: Senhor, onde é que vai ser o momento que o Senhor vai restaurar o templo de Israel? Jesus olhou e falou assim: não interessa. O que compete a vocês é que vocês têm que ser minhas testemunhas. Isso aí não interessa a vocês. Então, a primeira vez que Jesus é perguntado, ele diz que o filho não sabe, só o pai. Na segunda vez que ele é perguntado, ele diz: não interessa. Interessa vocês saberem. Não te interessa. Porque Jesus responde que ele não sabia. Não é que ele não sabia. É que ele, sendo Deus na sua encarnação, quando ele se tornou homem, ele ocultou essa informação de si mesmo. Jesus mentiu? Não, não mentiu. Ele ocultou essa informação de si mesmo. Sendo ele Deus e homem, que ele é Deus e homem, Deus pode fazer o que quiser. É igual quando a Bíblia diz assim: e lembrou-se o Senhor daquilo que tinha falado com Abraão. Deus se esquece de alguma coisa? Deus se esquece de alguma coisa? Não. Então por que a Bíblia diz que ele se lembrou? Porque Deus é o único ser que pode determinar o tempo em que ele vai se lembrar de algo. Assim que também ele pode ocultar essa informação. Jesus, quando se fez homem, ele ocultou essa informação divina de si mesmo. Quando ele ressuscita ao terceiro dia, a divindade novamente está manifestada plenamente sobre o seu corpo. Então ele diz, quando pergunta, vai ser? Ele não diz que não sabe, porque ele já sabe. Ele só diz assim: não interessa.
Versículo 37, Mateus 24. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será na vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Segunda questão que Jesus apresenta sobre o tempo, ele diz, vai ser como nos dias de Noé. As pessoas vão viver uma vida, irmãos, normalmente, como se nada tivesse acontecendo. Vivendo a vida, comendo, bebendo, casando, dando casamento, isso aqui é a vida secular. Elas vão estar vivendo a sua vida tranquilamente. De repente, assim como nos dias de Noé veio o dilúvio, pegou todo mundo de surpresa, também será no dia do arrebatamento da igreja. As pessoas estarão vivendo a sua vida tranquilamente, dispersas. E de repente, quem está preparado, quem está vigilante, quem está atento aos sinais, quem é a igreja do Senhor, sobe no arrebatamento. E o resto, pastor, vai ficar. Porque estão desapercebidos, estão seduzidos pelo século, pelas coisas do mundo. Estão preocupados em trabalhar, em comer, beber, casar, viver. Não estão preocupados com as coisas que realmente importam. Então vão ficar com as coisas que eles estão preocupados. Guarde uma frase na sua mente. Se possível, guarde essa frase no seu coração, na tábua do seu coração. Anote na capa da sua Bíblia, não esqueça. Tudo aquilo que governa você, que toma o seu tempo, que toma o seu dia e que preenche a tua mente, é Senhor sobre você. Tudo aquilo que governa o seu dia, preenche a sua mente, toma conta dos seus pensamentos e que você vive em função disso, é Senhor sobre você. Quem tem sido Senhor sobre você nesses últimos dias? O que você tem pensado? O que tem dominado a sua mente? O que tem tirado o seu sono? O que tem tirado o seu tempo? Isso é Senhor sobre você. E eu tenho uma notícia. O apóstolo João, escrevendo na sua carta, ele disse assim, filhinhos, guardai-vos dos ídolos. O que domina a sua mente é um ídolo. Está tirando o lugar de Deus. E se isso é um ídolo, precisa ser quebrado na sua vida. Nada pode tomar o seu pensamento, a sua mente. Ela tem que estar guardada com o Senhor. Versículo 40. Então 2 estarão no campo, um será tomado, deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Isso significa que as pessoas haverão dois grupos no dia do arrebatamento da igreja. Um grupo vai estar atento esperando e o outro não vai estar. Então Jesus cita aqui um exemplo. Vão estar 2 pessoas no moinho, trabalhando. De repente, uma é levada e a outra é deixada. Estarão 2 juntos numa cama. De repente, um é levado e o outro é deixado. Isso significa que nada pode segurar você aqui nesta terra. Nada pode segurar a igreja aqui na terra. Quando chegar o dia do arrebatamento da igreja, não importa onde você esteja, você pode estar trabalhando ou pode estar descansando. Você pode estar em casa ou na rua, no seu afazer ou na igreja. Você pode estar dormindo ou acordado. Se você for à igreja do Senhor, chegar a hora, você será levado e quem vai ficar para trás, fica para trás, porque o Senhor vai nos chamar a encontrar com Ele nos ares. Uma será levada e a outra será deixada. 43. Mas considerai isto, se o pai de família soubesse que a hora que viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não os cuidais, o Filho do Homem virá. Aqui Jesus está considerando a figura do ladrão. A igreja, irmãos, ela não vai ser pega de surpresa, porque a igreja está esperando a vinda do Senhor. Quantos estão esperando a vinda do Senhor aqui nesta noite? Eu também estou. Então nós não vamos ser pegos de surpresa, nós estamos esperando.
Quem vai ser pego de surpresa? Quem não está esperando. Para quem não está esperando, vai ser como um ladrão que vem à noite arrombar uma casa. Vai chegar, vai levar e ninguém vai ver. Por que a vinda do Senhor é uma ação iminente? Ou seja, Jesus pode voltar a qualquer momento. Ele vai vir numa hora que ninguém espera, que ninguém sabe. Porque senão, é como ele disse, o pai de família aprontaria a casa e não deixaria o ladrão roubar. Ou seja, o que quer dizer isso? Que existem pessoas que elas servem a Deus por conveniência. Não tem uma fé verdadeira. É uma fé fingida. Como assim, pastor? Está servindo a Deus porque está com medo de ir para o inferno. Está servindo a Deus, mas está ali com o pezinho ali fora. Se essa pessoa soubesse o dia que Jesus ia voltar, ia viver uma vida à vontade, e naquele dia ela ia se converter, ia para a igreja, ia levantar a sua mão, cantar grandioso és tu, chorar, botar uma roupa decente e esperar. Mas a vinda do Senhor não será assim, porque o Senhor quer que nós o sirvamos atentamente e fielmente em todos os momentos, não só esperando que Ele nos salve do inferno, mas sirvamos a Ele de coração e com uma fé verdadeira, independentemente se Ele voltar hoje, amanhã, daqui a um mês, daqui a um ano, daqui a 2 semanas, daqui a 200 anos, eu continuo fiel, porque eu estou servindo ao Senhor que me salvou, não estou servindo por medo, eu estou servindo por gratidão e por amor. Isso tem que gerar em mim uma vontade de servir a Deus de uma maneira plena, genuína, verdadeira. Versos 45 ao 51. Jesus agora considera uma outra questão, agora em relação à igreja. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas, se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo, meu Senhor demora-se, e passar a espancar os seus companheiros, e comer e beber com os ébrios, virá o Senhor daquele servo em dia que não o espera, e em hora que não o sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Aqui é a figura de 2 servos. O que serve bem, o fiel, prudente, e aquele que serve mal. Serve mal porque ele está desmotivado. Serve mal porque está achando que está demorando muito. É aquele que cai naquela conversinha assim, Jesus está dizendo que vai voltar, tem 2000 anos, ainda não voltou. Então, vamos, sinceramente, isso aí, vamos viver a nossa vida aqui e deixa o resto para lá. É o servo mau. Mas bem-aventurado aquele que, quando o Senhor voltar, o encontrar como? Servindo fielmente. Esse vai ter parte na herança. E o servo mau, pastor? Vai ser lançado no inferno. Que tipo de servo nós temos sido para Deus? Servo bom e fiel ou servo mau? Como nós temos servido ao Senhor? Apocalipse capítulo 4, por favor. Existe uma questão interessante aqui. Apocalipse 1, 2 e 3, a palavra igreja aparece 19 vezes. Do capítulo 4 de Apocalipse ao capítulo 19, a palavra igreja não aparece mais. Ela só aparece no capítulo 1, 2 e 3, a palavra igreja. Do capítulo 4 ao 19, a palavra igreja não aparece mais. Por quê, pastor? Porque a igreja é arrebatada no capítulo 4. A figura que está acontecendo aqui é a figura do arrebatamento. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17. Quem localizar?
Por gentileza, leia bem forte. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. No Apocalipse capítulo 4 diz assim, versículo 1: Depois destas coisas olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também na primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui. O que João está vendo, essa porta aberta no céu, ele está tendo a visão do arrebatamento da igreja. E ele está ouvindo o que, pastor? Ele está ouvindo o soar da trombeta. Está dizendo, eu ouvi uma voz como de trombeta. Ou seja, João foi o único crente que teve o privilégio de ouvir o toque da trombeta no dia do arrebatamento, sem que seja o dia do arrebatamento. Coisa interessante. Pode ler, meu querido. Muito obrigado. O mesmo Senhor descerá do céu com alarido e voz de arcanjo e a trombeta de Deus. O que isso quer dizer? Haverá o toque da trombeta no dia do arrebatamento da igreja, a trombeta vai soar. Isso que João ouviu aqui, a voz como de trombeta, ela vai soar. Por quê? Jesus vem sobre os ares e toca-se a trombeta e a igreja ouve o soar da trombeta. Só quem é salvo vai ouvir o toque desta trombeta. E ouvindo o toque desta trombeta, nós subiremos ao encontro do Senhor nesse grande dia. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós que ficarmos vivos seremos arrebatados ao soar do toque da trombeta. E o que na verdade João está ouvindo, ele está dizendo, sobe para aqui. Ele está subindo, os céus estão abertos. Oh, irmão, que visão maravilhosa. Vai ser o dia do arrebatamento da igreja. Quando nós ouvirmos o toque da trombeta e aquela voz dizendo assim, sobe para cá. E estaremos subindo no mesmo instante. Toda a igreja junto subindo ao encontro do Senhor nos ares. Sobe para cá, meu filho. Sobe para cá. Que visão maravilhosa, que dia glorioso. Uma porta aberta no céu. Os portões do céu vão se abrir. Você vai ouvir, eu vou ouvir, em nome de Jesus, o toque desta trombeta. Pastor, e se eu morrer? Não tem problema não. Se você morrer, você vai ouvir o toque da trombeta, vai ressuscitar e vai subir junto com a igreja. Pastor, e o meu irmão que morreu, o fulano que morreu, que era crente, que foi salvo? Tem problema não, não importa se ele já virou pó, se está osso, se está em decomposição, se tem um dia, dois que morreu, não importa. Quem morreu em Cristo vai ouvir o toque da trombeta, o soar desta trombeta. E vai ressuscitar. Irmãos, isto é um milagre maravilhoso, é um dia glorioso, a igreja subindo e nos ares encontrando com o Senhor. No toque da trombeta, Jesus não vem, a igreja vai. A igreja sobe. Ele está dizendo, sobe para cá. A igreja sobe. E o que João vê? João está vendo o trono de Deus. Descrito aqui em Apocalipse capítulo 4. E eu vou dizer aos irmãos que fica uma discussão às vezes, né? Quantos tronos Deus tem? Quantos tronos tem no céu? Deus precisa de trono. Deus não precisa de cadeira para governar, não, gente. Isso aqui é uma visão. Você acha que Deus precisa de uma cadeira para sentar, para poder mostrar que Ele é Deus, que Ele é rei, que Ele é soberano? Ele não precisa de cadeira, não, irmão. Isso aqui é para João falar para nós como que é a situação do reino de Deus. Então ele mostra 3 características do trono. Trono na Bíblia fala de governo, de reino, de soberania. Não quer dizer que você tem um trono no céu, porque se Deus sair do trono e o trono está desocupado, como é que fica isso? Qualquer um pode sentar no trono e vai reinar?
Não existe isso. Isso é uma figura de linguagem. Não existe cadeira no céu. O que ele está mostrando aqui, na verdade, é uma visão. O trono de Deus é o trono de misericórdia. É um trono que brilha como pedras preciosas. E João descreve um arco-íris em volta desse trono. O que quer dizer isso? O reino de Deus é um reino de misericórdia e justiça e que Deus cumpre as alianças que ele faz. O que é o arco-íris? O arco-íris é o símbolo da aliança que Deus fez com Noé no dilúvio. Deus é um Deus que cumpre as alianças que ele faz. Deus é um Deus que cumpre as palavras que ele fala. Deus é um Deus que cumpre promessas que ele diz. Segundo, o trono de Deus é um trono de justiça. Versículo 5. Do trono saíam relâmpagos, estrondos e trovões. Na frente dele havia 7 tochas com chamas ardentes, que são os 7 Espíritos de Deus. De novo, Deus tem quantos espíritos? 7 Espíritos de Deus. Quer dizer isso, pastor? Deus é dividido? Não. 7 Espíritos de Deus quer dizer 7 aspectos do trabalhar do Espírito de Deus na vida da sua criação. O trono de Deus é um trono de transparência e de verdade. Diante do trono havia como se fosse um mar de vidro. E o trono estava completamente transparente. Se você ler o texto, você vai ver. O trono é semelhante a um aspecto de pedra de jaspe sardônio, ao redor do trono um arco-íris semelhante ao aspecto da esmeralda. O trono de Deus é um trono transparente. É uma cadeira que você consegue enxergar o que está atrás, na frente, do lado do outro. O que isso quer dizer? É como se fosse um acrílico. Mas o trono de Deus é transparente, irmãos, porque o reino de Deus é justo. Não há nada encoberto, não há nada sujo, não há nada que você não consiga ver. O trono de Deus, a transparência, a verdade está presente. No céu só vai entrar a verdade, a transparência, a justiça, com base na sua misericórdia e graça, na sua justiça, não na nossa, mas no céu só vai entrar a transparência e a verdade. Não adianta nós queremos dizer que somos uma coisa, fazermos outra, criarmos um personagem, vivermos de aparência. O trono de Deus, o mar que está diante do trono de Deus, que é de vidro, é transparente, é justo, é santo, é limpo, é verdadeiro, não há nada coberto diante do trono de Deus. E existem algumas figuras aqui no capítulo 4 de Apocalipse que são mencionadas. Isaías capítulo 6, por favor. Versículo 1 ao 4. Quem encontrar, leia, por gentileza. Isaías 6, do 1 ao 4. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado alto e Sim. seu século enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. Clamava uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua. Obrigado. Olha o que João está vendo no livro do Apocalipse. Versículo de número 6. Há diante do trono como um mar de vidro semelhante ao cristal, e é também no meio do trono, em volta do trono, 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. Aí ele vai dizendo sobre esses seres. E o versículo 8. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos ao redor.
Se você ler o livro de Isaías, no capítulo 6, que é o que nós lemos, você vai ver que a Bíblia diz, no versículo de número 2, acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros, santo, santo, santo é o Senhor. A visão de Apocalipse. Vi também 4 seres viventes cheios de olhos por detrás, e ele diz, cada um deles tinha 6 asas. Então, que seres são esses que estão diante do trono? São os mesmos serafins que Isaías viu no capítulo 6. Só que Isaías não dá a quantidade de serafins, João dá, são 4. Isaías não dá a característica física desse serafim, João dá. Rosto de leão, rosto de novilho, rosto de homem, rosto de águia. Estão voando. Isaías dá que a canção que eles estão cantando é um para o outro, dizendo, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e a terra inteira está cheia da sua glória. Enquanto que João está dizendo que estão proclamando, santo, santo, santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Por que está diferente a canção que eles estão cantando em Apocalipse da canção de Isaías? Simples. Em Isaías, eles estão dizendo um para o outro, alertando da santidade de Deus. Em Apocalipse, eles estão proclamando a santidade de Deus. Ele é santo, santo, santo. Ele é santo, é o Senhor dos exércitos, é o Deus Todo-Poderoso, aquele que é, que há e que há de vir. Quer dizer isso? Quer dizer que ele está complementando o que Isaías não viu. Isaías viu parte, João está vendo tudo. Por quê? Porque no Apocalipse, Jesus já tinha morrido e ressuscitado. Em Isaías, não havia acontecido esse sacrifício ainda. Então, Isaías está vendo parcialmente. João está vendo totalmente. Um complementa o outro. Enquanto que Isaías, eles estão alertando, em Apocalipse estão proclamando. Por quê? Porque o Cordeiro morreu e ressuscitou. É aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Ele é todo poderoso. Aleluia. Ele está proclamando 3 vezes a santidade de Deus. Está proclamando a sua onipotência. Ele é todo poderoso. E está dizendo que Deus é eterno e estável. Ele era, ele é e há de vir. Ele continua o mesmo ontem, hoje e eternamente. Em qualquer circunstância, em qualquer dia, em qualquer tempo, em qualquer lugar, em qualquer situação, ele continua sendo o mesmo Deus. Ele não muda. E estes animais são os serafins. E os anciãos, 24 anciões que estão diante do trono. Eu não vou falar sobre os anciões, porque semana que vem eu vou falar sobre a recompensa da igreja, o galardão da igreja e as bodas do Cordeiro. Os 24 anciãos são divididos em 2 grupos de 12, porque 12 representam a igreja do Antigo Testamento e 12 representam a igreja do Novo Testamento. 12 representam as 12 tribos e 12 representam os 12 apóstolos. A igreja do Antigo e a igreja do Novo, 24, significa que a igreja arrebatada na terra está no céu coroada. Semana que vem eu falo sobre essa coroação. Que coroa é essa? Como vai ser? O que vai ter? Mas hoje ficamos por aqui. Os 24 anciãos, a igreja inteira proclamando e cantando. E que hino maravilhoso que a igreja vai cantar. Porque a igreja vai cantar: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade e por tua causa todas as coisas vieram a existir e foram criadas. A igreja diante de Deus, proclamando a sua criação e dando um culto em ações de graça, e o louvor já está escrito que nós vamos cantar naquele dia.
toda a igreja, do Antigo e do Novo Testamento, tanto Israel salvo quanto a igreja salva no Novo Testamento, nós, diante de Deus, cantando este hino. E a conclusão desta palavra, irmãos, só é uma. Será que nós estamos preparados, prontos para estar nessa cena? Diante do trono de Deus? Porque diante desse trono eu quero estar. Vai haver um outro trono depois, que é o trono branco, é o trono de juízo. Esse eu não quero estar, não. Eu quero estar diante desse aqui, que é o trono de louvor, é o trono de gratidão, é o trono de adoração. Será que nós estamos prontos para nos encontrar com esse Deus que é santo, 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 todo-poderoso, que era e que há de vir? Nós estamos prontos para encontrar com Ele nessa cena, nos prostrarmos coroados e adorarmos a Ele? Como está sendo a nossa vida aqui hoje, para você sair daqui hoje pensando? Porque Jesus pode voltar a qualquer momento. A gente estando preparado, a gente vai ser como o servo fiel. A gente estando despreparado, vai ser como o ladrão que entrou na casa e ninguém viu. Uma coisa é verdade, eu não posso levar você, você não pode me levar. Eu não dou conta nem de mim, eu preciso da graça, eu preciso da misericórdia. Salvação individual. Nós estamos aqui cumprindo nosso papel. Você precisa entender que para estar diante desse trono, você precisa ter uma vida de santidade. Não vai ouvir o toque da última trombeta ou da trombeta de Deus quem estiver com seus ouvidos tapados pelo pecado. A coisa é muito séria. E eu quero chegar naquele dia e na hora que nós formos cantar essa canção, esse cântico, eu quero poder olhar para o lado e ver o rosto de vocês lá. Porque eu tenho certeza que eu vou estar nessa cena. Porque eu tenho certeza que Jesus me salvou na cruz do Calvário. Eu sou uma pessoa salva pela misericórdia e graça de Deus. Estou cuidando para que não perca a minha salvação. Para não perder. Cuide da sua. Guarda o que você tem. Para que ninguém tome a tua coroa. Que Deus abençoe a igreja em nome de Jesus.